Olá, boa tarde. A responsabilidade dos pais é dever irrenunciável. Essa prerrogativa leva em conta a vulnerabilidade da criança e do adolescente, pessoas em desenvolvimento que merecem tratamento especial. Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro atribui aos pais certos deveres em virtude do exercício do poder familiar. Esse é o assunto do tema jurídico de hoje, que está começando agora. Criança esquecida dentro de carro em estacionamento, criança que sofre queda de janela de apartamento, adolescente que tem braço devorado por tigre durante visita ao zoológico. Essas são notícias que colocam em xeque o papel dos pais em proteger seus filhos. A Constituição Federal atribui à família o dever de educar, bem como o dever de convivência e o respeito à dignidade dos filhos, devendo sempre primar pelo desenvolvimento saudável da criança. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente evidencia a existência de deveres intrínsecos ao poder familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto de vista material, mas especialmente afetivas, morais e psíquicas. O tema jurídico de hoje vai tratar destas questões e para isso convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, o advogado Alexandre Leal. Boa tarde, professor. Boa tarde, Seja novamente muito bem-vindo ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para começar, professor, quais são as obrigações e os deveres, nunca é demais a gente dizer, né, dos pais diante do Código Civil? Olha, Carla, antes de mais nada, a gente tem que partir do pressuposto que tanto a criança e o adolescente, eles são seres humanos. E como tais, devem ser respeitados em sua dignidade. Por estarem numa situação bastante especial, porque eles ainda estão entre 0 e 18 anos, eles são considerados vulneráveis. Ou seja, a eles que estão nessa fase de desenvolvimento, nós temos que ter um olhar especial. Tanto a nossa Constituição Federal, quanto o Código Civil e o Estatuto da Criança disciplinam esses direitos e deveres em relação a essas crianças e adolescentes. Na verdade, já no próprio casamento, os pais que ainda nem têm filhos normalmente, já assumem o dever de guarda, sustento e educação dos filhos, se um dia eles existirem. E, além disso, o próprio Estatuto da Criança estabelece que a nenhuma criança ou adolescente será destinado um comportamento negligente, violento, cruel, opressor, etc. E, por fim, a nossa Constituição garante não só à criança e adolescente, mas a qualquer espécie de pessoa, o respeito à sua vida, à sua dignidade, à sua liberdade, o seu direito à educação, entre tantos outros que nós encontramos nos vários artigos da Constituição. A gente ressaltou na abertura do programa alguns exemplos de negligência, que os pais podem vir a ser acusados de negligência. Me parece que há uma certa, até chegar a essa situação de acusação de negligência, há aí uma certa receio, um certo receio dos pais, né? Eles ficam meio que reféns dos filhos em exercer sua autoridade. Como é que o senhor vê isso? Veja, o comportamento negligente desses pais também é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós acabamos de ver. Isso se dá muitas vezes pelo próprio medo ou receio do pai de ter que enfrentar esses adolescentes. Na verdade, esse comportamento negligente, e aí a gente pode falar de qualquer tipo de negligência, negligência em relação à alimentação, negligência em relação ao cuidado, esse comportamento negligente causa sérios prejuízos a essas crianças e toda vez que um desses prejuízos é causado, esses pais podem ser responsabilizados por isso. Na verdade, no tocante, por exemplo, à obesidade infantil, que é um problema bastante sério na atualidade, só para você ter uma ideia, a última pesquisa do IBGE nesse sentido estabeleceu que 1/3 da nossa população no Brasil, entre crianças e adolescentes, apresenta algum quadro de obesidade infantil. Isso é muito sério. Esse comportamento negligente do pai, e aí a gente está encarando aqui, obviamente, a obesidade, aquela obesidade causada pelo excesso de alimentação, né, ou pela alimentação não adequada, não saudável. A gente não está tratando aqui daquela obesidade, obviamente, causada por distúrbios hormonais, genéticos e tudo mais.
nessa questão do excesso de alimento ocorre essa negligência, tanto no excesso quanto na falta de alimentação, porque viola, quebra o direito à saúde dessa criança. E muitas vezes esse pai está fazendo com a melhor das boas intenções. Não, ou ele quer uma balinha, ele quer, né? Vou liberar, mas esse destempero, né? Essa desproporção, muitas vezes porque não quer ouvir um choro, porque não quer ouvir, né? Não quer se indispor com o filho. Esse receio de se indispor com o filho causa efetivamente muitos danos. E às vezes isso se torna mais sério ainda quando a própria escola comete essa negligência ao, por exemplo, na hora do intervalo, oferecer às crianças um lanche basicamente composto por alimentos não nutritivos ou alimentos industrializados, doces, balas. E a gente tem que botar em mente que a responsabilidade não é apenas dos pais, mas também da família, da sociedade e do próprio Estado. Então, toda vez que o Estado, por exemplo, nas escolas públicas, não oferece uma alimentação adequada, isso pode prejudicar o desenvolvimento saudável da criança, nós estamos diante dessa negligência, quanto também em relação aos pais, que por conta desse medo, desse receio de se indispor com os filhos, acaba concedendo esses alimentos que futuramente prejudicará bastante a saúde deles. O que pode acontecer efetivamente, do seu ponto de vista judicial, com esse pai que comete esse tipo de negligência? Veja, a negligência, uma vez comprovada, acarreta para os pais uma série de consequências jurídicas bastante comprometedoras. Entre elas, e a mais relevante, é a perda do poder familiar, né? Os pais, e aí se for o pai ou a mãe ou ambos, serão destituídos desse poder familiar e o juiz vai nomear outra pessoa para que possa acompanhar a vida dessa criança, já que esse comportamento trouxe sérios prejuízos. Ainda que em relação à obesidade, a gente pode encontrar algum processo onde seja mais comum entre casais separados, onde a mãe vai fazer essa reclamação em relação ao pai, ou vice-versa, quando o filho vai estar com aquele pai que não detém a guarda durante a semana inteira, por exemplo? Veja, na verdade, essa questão da obesidade infanto-juvenil ainda é um certo tabu no próprio judiciário e na própria sociedade. Agora é que se começou a discutir isso. Lá fora não, lá fora nós já temos diversos casos, na Inglaterra, na Espanha, de pais que chegaram a ser presos por conta da obesidade infantil excessiva. A gente teve caso de criança com 8 anos com 100 quilos, 120 quilos, e os pais acabaram sendo presos. Outros foram destituídos do poder familiar. No nosso país, isso ainda é bastante tímido. Nós temos pouquíssimas decisões no país em relação a esses pais que tiveram esse comportamento negligente em relação à obesidade. Na verdade, se a gente for observar aí no dia a dia, quando os pais são divorciados, que eles não convivem no mesmo lar, esse comportamento se agrava. Porque nenhum deles quer contrariar a criança, porque se isso acontecer, pode ser que aquela criança crie mais afinidade com outro. Por exemplo, quando os pais vão exercer o seu direito de visita, é bastante comum que naquele fim de semana em que ele está com seu filho, ele dá àquela criança realiza todas as suas vontades, realiza todos os seus desejos, chocolate, doce, refrigerante, e sem nenhuma preocupação. A preocupação única dele é agradar aquela criança para que aquela criança crie um certo laço afetivo, sem perceber, sem se dar conta de que, na verdade, está causando um grande mal. Então, fica essa competição do pai e da mãe, quem agrada mais a criança, e com isso, quem sofre esses prejuízos é o próprio menor. A outra ponta desse exagero, a gente tem a questão da violência física ou psicológica. E aí é inevitável a gente falar da lei da palmada e sua avaliação em relação a essa aplicação, a funcionalidade. Veja bem, a lei da palmada, que foi assim chamada pela imprensa, para algumas pessoas a lei do menino Bernardo, por conta daquele caso emblemático, foi aprovada agora, recentemente, no meio do ano. E ela, na verdade, veio disciplinar o comportamento exagerado dos pais. A gente não discute que o pai ou a mãe tem o direito de orientar, educar o seu filho e corrigi-lo na hora que isso for necessário. O que a gente não pode admitir é que essa correção beire a própria crueldade, não é? A própria tortura. São comuns casos de crianças que são corrigidas com castigos físicos, utilizando fios, pedaços de madeira,
Na verdade, isso remonta à Idade Média. Os psicólogos, os pedagogos são unânimes em afirmar que a melhor forma de educação é o diálogo. A melhor forma de correção é a conversa. O tratamento físico, violento, com essas agressões, em nada ajuda a criança. Ela se sente penalizada pelo ato, mas ela não é corrigida. Então, só esse diálogo é que contribui efetivamente para a correção dessa criança. Obrigada. Vamos fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que hoje vem discutindo a questão dos deveres dos pais. Professor, tem surgido atualmente um conceito aí de abandono afetivo. Né? Uma discussão que está dentro da jurisprudência, acredito que seja recente, e que não há uma convergência em relação à posição. Acho que temos algumas divergências, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Veja bem, Carla, a questão do abandono afetivo já vem sendo discutido há algum tempo em nossos tribunais. De início, a posição primeira do Superior Tribunal de Justiça, que é quem tem mais esse papel de pacificar essas divergências, foi de que não se podia exigir o amor do outro em juízo. A posição era essa. Olha, eu não vou conceder a você uma indenização pelo abandono afetivo do seu pai, porque a gente não tem como obrigá-lo a gostar de você. Então, o posicionamento foi primeiro esse. Uma outra tese, ainda dos adeptos desse posicionamento, era de que o fato de se obrigar um pai a indenizar um filho por esse abandono afetivo poderia acarretar e sepultar por completo qualquer possibilidade de reconciliação futura. Então, em cima desses dois pontos, o Superior Tribunal de Justiça vinha negando constantemente essas indenizações. Só que agora, no ano de 2014, chegou um caso bastante emblemático do Estado de São Paulo e o posicionamento do STJ mudou completamente. O que é que o STJ chegou à conclusão? De que, na verdade, quando se pleiteia o abandono afetivo de um pai, não se está exigindo o amor dele. O que se exige é que ele cumpra o dever de guarda, sustento, educação, presença no dia a dia do seu filho. É a obrigação de pai. Não se exige que ele ame a criança, mas que ele cumpra as suas obrigações. Então, o termo é que está inadequado. Eu acho que o termo poderia ser melhor trabalhado. A questão do abandono afetivo é, por exemplo, aquele pai que não se interessa pela escola do filho, que não quer saber como o filho está indo na escola, que não participa das reuniões de pais e mestres. Que não é pai, efetivamente. Que não é pai, efetivamente. E diga-se de passagem, pai ou mãe, né? Não é a figura paterna e materna. Quando a gente fala pai, por conta indo... da Constituição, eu estou me referindo a pai e a mãe. E por conta desse abandono afetivo, graves problemas psicológicos essa criança pode ter no futuro. E foi em cima desse posicionamento que agora, no começo do ano, o STJ reconheceu o abandono afetivo desse pai de São Paulo e o obrigou a pagar uma indenização de aproximadamente R$200 mil para esse filho que foi pleitear nessa justiça, esse abandono desse pai durante a sua vida. A partir daí a gente tem uma possibilidade de criar uma indústria de indenizações por abandono afetivo. Não deixa de ser, porque assim, a prova disso é muito complicada. Você provar que houve abandono afetivo, muitas vezes esse próprio abandono afetivo é causado pelo outro cônjuge que não permitiu a aproximação. Que não permite a aproximação. Às vezes nós temos indícios de uma verdadeira alienação parental quando essa mãe ou esse pai que tem a guarda do filho começa a falar mal do outro e aí cria esse distanciamento natural. Aí é complicado. Lá no futuro, lá na frente, essa pessoa vir pleitear uma indenização por um abandono afetivo do pai. Na verdade, é um tema que não está pacificado. Nós tivemos uma decisão contrária, algumas decisões contrárias e agora um novo posicionamento, mas o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificou esse entendimento, foi um entendimento isolado, e a gente vai precisar ainda amadurecer bastante esse tema para que a gente possa ter no futuro uma posição mais consolidada. A afetividade e subjetividade tem tudo a ver, até conseguir entrar num consenso. Professor, uma outra questão é que
que o senhor até cita nessa última fala, é a questão do acompanhamento da vida escolar da criança, né? A obrigação de você matricular, de acompanhar a frequência. Muitas vezes a criança, e isso é mais comum entre os adolescentes, eu fui para a escola, mas efetivamente não estava lá, ou saiu, foi até a esquina e depois tomou outro rumo. E esse pai e essa mãe que pode sim estar negligenciando por não estar de fato acompanhando. Isso mesmo. Na verdade, isso é mais uma forma de negligência, né? O Estatuto da Criança estabelece que a criança tem direito à educação, né? O pai tem a obrigação de matricular os seus filhos, de acompanhar a sua frequência. E toda vez que ele deixa isso de lado, ele está, na verdade, comprometendo o futuro profissional daquele filho. Isso, claro, às vezes é causado pela própria situação social do pai. Quando a justiça percebe que essa negligência foi deliberada, houve a intenção realmente, esse pai vai ser punido, ou com a multa, ou com a perda do poder familiar, ou com qualquer outra medida que o juiz julgue mais conveniente. Mas não tenha dúvida que esse comportamento gera sérias consequências para essas crianças. E é bom lembrar que não só para a criança é que tem que ter essa atenção, mas também para o adolescente. Lê-se até o final da adolescência. Isso, que vai até os 18 anos. Né? Exato, porque muitas vezes o pai acredita, não, já está com 12, já está com 13, já tem essa autonomia de gerenciar a sua vida acadêmica, sua vida escolar. E a própria sociedade estranha, por exemplo, se você encontra na fila da universidade para fazer matrícula de um adolescente de 16 anos ou 17, mas você ainda precisa que sua mãe vá com você acompanhar para fazer uma matrícula, mas está previsto. Claro, previsto, porque, na verdade, essa fase da infância e juventude vai, na verdade, até os 18 anos, quando aquela criança ainda é considerada legalmente incapaz. E como incapaz, ela necessita obrigatoriamente do acompanhamento direto desses pais. A partir do momento em que isso é deixado de lado, essa criança vai sofrer sérias consequências no seu futuro. Ok, vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos ao último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo questões do direito de família. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco agora sobre as diversas formas de guarda legal. Pois não. Nós temos no país 2 espécies de guarda e uma terceira que está em franco desuso. A primeira espécie de guarda, e que deve sempre ser incentivada, é a que nós chamamos de guarda compartilhada. A guarda compartilhada, para aqueles pais que são divorciados, por exemplo, permite que ambos os pais discutam o futuro, as necessidades daquela criança em relação à educação, em relação à saúde. O grande problema e a grande crítica que se faz à guarda compartilhada é que isso exige uma interação muito grande de pais que estão acabando de se divorciar. Isso, às vezes, é praticamente impossível, porque a partir do momento em que esse outro pai ou essa outra mãe arruma um novo companheiro ou começa um novo relacionamento, o outro não vai entender bem esse constante diálogo dos pais em relação aos filhos. E a gente sempre diz que essa guarda compartilhada exige uma interação tão grande que, se ela realmente houvesse, esses pais jamais teriam se divorciado. Sem dúvida. Então, o judiciário sempre busca aplicar a guarda compartilhada. Mas quando isso não é possível, se dá a essas crianças uma guarda unilateral, ou seja, um dos genitores fica com a guarda e a posse daquela criança, fisicamente, e o outro fica apenas exercendo o seu direito de visita periodicamente. Existia também um outro tipo de guarda que hoje está em desuso, como eu disse, que é a guarda alternada. Essa guarda alternada permite que alguns dias ou algumas semanas por mês a criança fique com o pai e outros dias e outras semanas a criança fique com a mãe. Isso é bastante criticado, principalmente pelos psicólogos, porque eles alegam que essas crianças viram verdadeiros ioiôs. Elas passam a ter 2 mundos, 2 casas, 2 camas, 2 escovas de dentes. E isso cria problemas psicológicos sérios, porque elas não conseguem ter fixação a nenhum desses 2
ambientes, não é? Então, na verdade, essa guarda alternada hoje em dia não se aplica praticamente mais por conta desse dano psicológico que pode dar essa criança. Qual é a considerada menos prejudicial para a criança? A menos prejudicial é a guarda compartilhada, porque a criança não consegue perceber, na maioria das vezes, que houve até mesmo o divórcio, já que ela está ali em constante diálogo, em constante presença do pai e da mãe. O pai fica sem aquela obrigação de ter que pegar o filho naquela data estabelecida pela justiça. Como a guarda é compartilhada, a qualquer instante ele pode ir lá visitar seu filho. Pode-se dividir tarefas, por exemplo, eu deixo na escola, você pega na escola. Exatamente. Então, isso cria um ambiente muito favorável para essa criança que já está vindo de um trauma, porque para os filhos não deixa de ser um trauma, isso leva tempo para ser absorvido. Né? Então, para a criança é a melhor forma. Agora, é muito difícil de aplicar na prática por conta dessa falta de interação, dessa necessidade de contato diário, constante, de um pai com o outro, com a mãe, né, no caso. Uhum. Mas não sendo essa, corre-se o risco, como o senhor já citou anteriormente, de você ter um dos lados dessa relação trabalhando não na construção de uma imagem distorcida do outro, né, do ex-cônjuge, vamos dizer assim. O que pode gerar lá na frente também outros problemas. Isso. Essa ausência desse pai ou dessa mãe. Isso. Na verdade, a isso nós chamamos tecnicamente de alienação parental e é algo que vem crescendo bastante nos últimos tempos, né? Na verdade, o pai ou a mãe, com receio de perder a afetividade, que aquela criança, de alguma forma, deixe de gostar dela, esse pai e essa mãe passa a denegrir, a desconstruir a imagem do outro. Não é? E são relatos, às vezes, muito tristes de mães ou de pais que avisam aos filhos que o pai vai passar para comer uma pizza às 7 horas e prepara o filho, troca a roupa e deixa aquela criança esperar 7, 8, 9 horas da noite, né? Faz um teatro. Tudo isso mentira, o pai não tinha se comprometido com isso, nem ela tinha comunicado ao pai. E aí, quando aquela criança percebe que o pai não vem, ela diz, está vendo que seu pai não dá a mínima para você? Eu, sua mãe ou seu pai, vou comprar uma pizza para você, a gente vai comer essa pizza aqui. Então, são situações práticas que a gente vê no dia a dia do judiciário realmente muito deprimentes. Lamentável. Professor, do outro lado, passada a fase da infância, da adolescência, chega a vida adulta e esses pais, né, chegam a chamar terceira idade, passam a ser idosos. E a gente tem a possibilidade dos filhos cometerem também negligência. O que é que a lei prevê em relação à negligência dos filhos para com os pais? Veja, da mesma forma que nós consideramos a criança e o adolescente pessoas, seres humanos, nós também não podemos esquecer que os idosos se enquadram na mesma situação. E nós também consideramos os idosos vulneráveis, pela própria condição da idade, do final da vida, das doenças que geralmente acometem essas pessoas. Na verdade, nós temos um diploma legal protetor dessas pessoas, que é o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, e a Constituição Federal e o próprio Código Civil também, resguardam todos os direitos a esses idosos, inclusive o direito de não ser negligenciado pelos filhos que eles dedicaram uma vida inteira de criação. É muito comum, às vezes, filhos que têm condições financeiras, que têm condições de dar um lar, um sustento aos pais, abandonarem essas pessoas em abrigos, em asilos. E esse comportamento negligente começa também a ser punido pela justiça, porque, na verdade, o nosso Código Civil pune esse abandono também por parte dos filhos. É uma via de mão dupla. Enquanto essas pessoas são crianças e adolescentes, a obrigação é dos pais, e quando esses pais chegam à velhice, essa mesma obrigação é invertida e agora passa a ser, obviamente, desempenhada por esses filhos. Colocar no asilo sim, e pronto, e não visitar, como é que a lei vê também isso? Porque muitos fazem isso com muita tranquilidade, né? Isso. Inclusive, asilos vão considerar assim, asilos de luxo. Coloca lá, não, meu pai está lá sendo tratado melhor para ele. Sai uma série de argumentos para dizer que é o melhor. Na verdade, a gente também tem que fazer uma distinção em que existem idosos que voluntariamente pedem aos filhos
para que sejam colocados nessas casas de repouso e casas de terceira idade, porque eles se sentem mais confortáveis. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, as pessoas são despejadas pelos próprios filhos, que muitas vezes estão interessados no próprio patrimônio desse idoso. Então, retira ele de casa, coloca no asilo e deixa lá abandonado à própria sorte. Isso não pode acontecer e o judiciário, cada dia mais, vem tomando providências enérgicas em relação a esses filhos. Cabe também abandono afetivo? Dos filhos? Sim, claro, não tenha dúvida. É o mesmo fundamento, a mesma lógica que se usa em relação aos filhos. Mais uma vez, muito pouco discutido ainda no judiciário, mas é possível sem sombra de dúvidas. Professor, muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao final do programa e queria deixar aí o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, Carla, na verdade, toda essa discussão que nós tivemos aqui hoje passa pela família. A partir do momento em que temos uma família estruturada, lastreada num princípio fundamental, num valor fundamental que é o afeto, o amor, nada disso aconteceria e a gente não estaria discutindo nada disso. Quando a gente olha todos esses problemas, negligência, violência, castigo, opressão, discriminação, tudo isso passa pela falta de afeto, pela falta de amor que existe hoje em relação à família. Então, não adianta a gente estar colocando aí leis atrás de leis para tentar barrar um pouco isso. Eu acho que a nossa preocupação maior devia ser trabalhar a família, né? Trabalhar essa relação familiar, incentivar cada vez mais essas pessoas para que elas desenvolvam um ambiente familiar de afeto, de amor. Com isso, a gente teria muitos problemas resolvidos e não estaria discutindo isso aqui mais. Obrigada, professor. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.